Olá, boa tarde. Me chamo Cassiana Rodé. Estamos aqui no mês de conscientização do autismo. Estamos com a escritora, mãe, pedagoga. Quer falar mais? Sou Kátia Miranda, mãe do Oziel, uma pessoa com autismo, um adolescente de 13 anos. Sou escritora desse livro que está aqui sendo apresentado. Sou neuropsicopedagoga e sou uma ativista da Casa Autista. A gente tem muita curiosidade de saber como é a vida de uma mãe atípica. Deve ser com muita dificuldade, com muita garra também, né, Kátia? Mas a Kátia tem muita coisa para contar. Vamos fazer umas perguntinhas para a Kátia? Curiosidades, né? Vamos aqui nas primeiras perguntas. Kátia, como foi que surgiu a vontade, o estímulo de fazer o livro O Autismo em Minha Vida? Inicialmente foi para fazer registros. Quando eu fazia o meu curso de pedagogia, eu precisei fazer um memorial e minha mãe não lembrava de que idade eu engatinhei, que idade eu andei. E eu pensei, quando eu engravidar, eu vou escrever tudo, para quando meu filho me perguntar, eu saber responder. Eu nem imaginaria que meu filho ia ser uma pessoa com autismo, né? Então, assim, desde que eu engravidei, eu comecei a escrever. Né? Então, eu tinha tudo escrito, minhas sensações, como foi receber... que estava grávida, né? A notícia que estava grávida, os primeiros meses, a barriga crescendo, né? Então tudo isso foi anotado, né? Registrado. E esses registros ajudaram justamente no diagnóstico de autismo, né? Que você precisa saber como foi a fase do desenvolvimento da criança. Então isso foi uma das coisas que ajudaram bastante, porque a gente não pode confiar na memória, né? Então eu escrevi e isso ajudou bastante. Sabendo que estava grávida então, Kátia, você tinha assim, a ideia de como ia ser toda essa caminhada? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Toda essa caminhada que você trilhou, primeiro com o diagnóstico, vou te fazer a pergunta, quando veio o diagnóstico, como é que você se sentiu? Tinha apoio? Tinha um norte? Porque eu acredito que muitas mães atípicas ficam sem direção, muitas famílias atípicas ficam sem direção, sem norte. O que é que eu vou fazer agora? Como é que a gente faz agora? Você se encontrou nessa situação? Inicialmente eu gostaria de falar que para eu receber o diagnóstico já foi uma luta, né? Porque na época o profissional que acompanhava ele não via, né? Achava que ele era porque era filho único, né? Que esses atrasos era porque não estava na escola. Então, assim, a demora nesse diagnóstico já foi algo angustiante. Né? Então eu sabia que meu filho tinha alguma coisa, mas eu precisava nomear esse nome para poder direcionar. Então, rotular seria isso? Não. Eu precisava saber o que era. Eu precisava saber o que ele tinha, né? Para poder seguir. Você precisa saber o que é que você tem para poder você cuidar. Isso, para seguir. Para você direcionar o cuidado especializado, né? E para a pessoa autista é assim, você precisa saber se a pessoa é ou não autista para poder ajudar, né? Então, assim, eu precisava pelo menos que algum profissional dissesse, olha, ele precisa de intervenção com um psicólogo ou com um terapeuta ocupacional, eu não sei, mas preciso saber o que é que se tem. Não, ele tem um atraso. Sim, mas por quê? Por que esse atraso, né? Então, assim, quando eu recebi o diagnóstico de autismo, inicialmente foi só um nome, certo? Inicialmente foi só um nome, porque eu não sabia o que era autismo. Certo? Eu não sabia, então para mim foi só um nome. Então eu aproveitei para perguntar sobre isso. Aí quando a médica me falou o que era, que ele precisava de várias intervenções constantes e diárias, né? E que ele precisava se desenvolver e que se ele não tivesse esse acompanhamento, ele poderia ficar uma pessoa sem autonomia,
né, uma pessoa muito dependente. Então isso me angustiou, né? E quando eu percebi que não tinha vaga, né, de forma gratuita, né, pelo SUS, não tinha vaga, isso me angustiou. Então, assim, eu sabia o que meu filho tinha, mas eu não tinha condições financeiras de custear um tratamento de qualidade para ele. Então, isso me angustiou, certo? Aí é que eu fui arregaçar a mão e começar a estudar e aprender para poder ajudá-lo.